Você pode morar com seus pais, independente da sua idade, e não tem nada de errado nisso. Não caia na falácia, não caia na pegadinha mental de que é feio, é vergonhoso, é infantil morar com seus pais. Não caia nessa falácia, isso pode desacelerar o seu desenvolvimento econômico. Tem um cara de quem eu sou fã e falarei muito dele aqui no canal Economiza Direito. O nome dele é Thomas Sowell. Se possível, faça que nem eu e busque material sobre o Thomas Sowell. Deixarei aqui, vamos olhar aqui uma das dicas que o Thomas Sowell traz para todos nós. Em muitas coisas nós acreditamos simplesmente porque elas foram afirmadas repetidamente. E a repetição se tornou aceita como substituta para a evidência. Em vários vídeos uso esta diretriz aqui. Vamos pensar, pessoal. Não vamos repetir papagaiescamente aquilo que as pessoas falam, porque é moda. Olha só, morar sozinho é legal, é bacana, eu gosto. Morar sozinho quando você é jovem, eu saí da casa dos meus pais quando eu tinha 28 anos de idade. Me formei em Direito com 22. É bom, eu me lembro quando eu fui morar no meu apartamento, era muito bacana, ótimo, beleza. Mas, primeiro, não é vergonha nenhuma morar com seus pais, independente da sua idade. Se você tem 50 anos de idade, talvez morar com seus pais seja a coisa mais inteligente que você tenha a fazer. Talvez seja mais inteligente para todos. E esta cultura de é feio morar com os pais, esta cultura, ela pode ser muito prejudicial para você. Colocarei na tela aqui um vídeo que busquei numa outra plataforma, em que aqui exemplifica uma mentalidade muito comum. Vamos ver aqui esta entrevista, aqui, esta conversa aqui. Esse menino de 37 anos fica sem graça quando essa menina aqui descobre que ele ainda mora com os pais. Dá uma olhadinha aí. O Cogos mora com os pais. Eu acho meio feio, assim. Eu acho meio... Tipo, quantos anos tem? 37. E por que tu mora com os teus pais ainda? Porque eu sou solteiro e pra que eu vou pagar um aluguel, jogar dinheiro fora, se eu tenho tudo lá em casa? Pois é. É uma questão de É economia. que tem questões de amadurecimento pessoal e profissional que a gente só tem quando a gente mora sozinho. E isso é fato. Não, pode ser, mas aí entra uma questão de cálculo econômico. Se eu fosse pagar um aluguel, ia ser economicamente difícil. Tu trabalha? Sim. Com o quê? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma livraria, e eu tenho investimentos e eu tenho... Tem empresa, tem investimento, mas ainda mora com os pais. Articulista político, tenho meu curso de História da Filosofia no canal. Então, Morando com os pais. É óbvio que eu moro com os pais. Mesmo se eu ganhasse 3 vezes mais do que eu ganho, eu continuaria morando com os pais. E se ganhasse 3 vezes mais do que ganha hoje, ele ainda assim moraria com os pais, porque a questão é financeira. Não é você virar um homem, não é você ter responsabilidades, amadurecer. A questão é financeira. Muitas pessoas, eu vejo com muita frequência as pessoas se posicionando desta maneira e percebo que na maioria das vezes elas não refletiram a respeito, apenas repetem papagaiescamente quase que um dogma burguês que diz que se você não sair de casa, você não será um homem de verdade, geração canguru, e assim vai. Pessoal, vamos pensar juntos. Estou falando para você que tem uma estrutura familiar saudável. É disso, é para você, é para quem tem uma estrutura familiar saudável que eu estou falando. Vamos lá. A pessoa se forma na faculdade jovem, com 21, 22, 23 anos de idade. Ela não consegue, na grande maioria das vezes, sair da faculdade com uma renda alta. Na maioria das pessoas que se formam na faculdade ficam alguns anos com uma renda insuficiente para manter um padrão de vida independente. E aí muitos se veem forçados a sair de casa por conta de uma pressão social e cultural que desqualifica, que ridiculariza aquela pessoa que segue morando com a família. Mas isso vai no sentido oposto ao da mútua cooperação. Tem um vídeo aqui que falo sobre mútua cooperação.
Quando você tem uma casa servindo para 4, 5 pessoas, você tem um custo de moradia, de energia elétrica e tudo mais, que é claro que 5 pessoas numa casa consomem mais energia elétrica e mais água do que 2 ou 3 ou do que uma. Mas, individualmente falando, uma casa para 5 pessoas gera proporcionalmente um custo per capita menor do que uma casa, do que um apartamento para uma única pessoa. Então nós temos aí uma questão de eficiência econômica. A pessoa sai da faculdade ou não entrou na faculdade, mas inicia a sua vida profissional lá com 20 anos de idade, vamos imaginar, 21, 22, 18, sei lá o quanto tempo. A grande maioria não tem uma renda bacana, uma renda legal. A grande maioria não tem. E aí, ao sair de casa, ela já começa a agregar despesas fixas que ela não tinha morando com os pais ou que ela tinha em valor menor. A pessoa pode morar com seu pai e com sua mãe e ratear aquela despesa familiar de modo que todos da família se beneficiem disso. O pai, já vamos imaginar um pai e uma mãe de 50 e poucos anos e um filho de 20 e poucos anos de idade. 3 pessoas, vamos imaginar um filho único, mas todas as variações são cabíveis. 3 pessoas numa casa, as 3 com algum tipo de renda, e as 3 rateando aquela despesa, ou nem rateando, porque também não é pecado o pai e a mãe, já em uma situação econômica melhor, seguirem cooperando para o fortalecimento econômico do filho. Aí aquele filho, seja ele um dos pagadores das despesas da casa, seja ele uma pessoa que mora de graça na casa dos pais e que está tendo a sua renda. Esta pessoa que está morando de graça com os pais, ela tem mais chance de obter uma evolução econômica e obter uma evolução econômica mais rápida, que é o que este rapaz aqui no vídeo fala. Ele tem 37 anos de idade, mora com os pais, por quê? Porque é solteiro, porque é muito mais inteligente economicamente. E aí, a pessoa que mora com os pais, uma família saudável, uma família em que as pessoas se dão bem, a pessoa que mora com os pais, ela tem um custo de vida menor, tem capacidade de investir, seja na sua evolução patrimonial, seja no seu desenvolvimento pessoal, com mais facilidade. Olha o meu caso, por exemplo. Eu me formei na faculdade de Direito com 22 anos. Já emendei uma pós-graduação. Concluí a faculdade no final do ano de 1999. No ano de 2000, em janeiro de 2000, eu abri o meu escritório de advocacia e eu não tinha dinheiro. E no início eu ganhava mal, mas ganhava o suficiente para pagar a minha primeira pós-graduação. Em 2001, entrei na faculdade de economia e estava morando com os meus pais. Estava trabalhando como advogado, fazendo pós-graduação e fazendo faculdade de economia. No ano de 2001, eu comprei meu primeiro imóvel, uma sala comercial, e aluguei, tenho essa sala até hoje. Paguei 10 mil reais na época, e hoje o vizinho, a sala do lado foi vendida por 100 mil reais. E ao longo desses 20 e poucos anos, esta sala ficou pingando um dinheirinho na minha conta todos os meses. Hoje esta sala está alugada por 500 reais por mês. Isso é 6 mil por ano, em valores atuais. Segui morando com os meus pais e já tinha um imóvel alugado. Fazia pós-graduação, não tinha carro. Eu ia de ônibus para os lugares ou a pé, não tinha carro. Segui morando com os meus pais e comprei meu segundo imóvel. Lá no ano, eu acho que eu tinha 26, 27 anos de idade, um apartamento bem simplesinho e também aluguei. Paguei na época, se eu não me engano foi em 2007, 2006, não, foi um pouco antes, foi 2005, eu comprei meu segundo imóvel, um apartamento pequeno. Na época eu paguei 45 mil reais e ele estava alugado por 500 reais por mês. Esse apartamento eu já vendi por muito mais e enquanto não vendi ele fiquei tendo uma renda passiva. E então com 29 anos de idade, um pouquinho antes de completar os 30 anos, eu comprei meu terceiro imóvel e aí sim eu fui morar sozinho. Mas quando eu fui morar sozinho,
eu já tinha uma renda passiva de 2 imóveis, além da renda do meu trabalho. É diferente você ir morar sozinho e ter uma musculatura econômica que lhe permite morar sozinho sem correr o risco de perder o sono porque não sabe como pagará o aluguel, perder o sono porque não sabe se você conseguirá pagar esta ou aquela obrigação, sem correr o risco de ter que ligar para o seu pai ou para sua mãe ou para alguém e pedir um dinheiro emprestado ou atrasar alguma conta. E aí eu vejo muitas pessoas com um dedo inquisidor dizendo: ah, você tem 30 e poucos anos e mora com os pais. E aí eu vejo essas pessoas e aí eu pergunto para elas: vem cá, e com que idade tu saiu de casa? Aí a pessoa me responde alguma idade mais jovem. Aí eu pergunto: em que circunstâncias? Aí alguns dizem: ah, eu saí de casa, mas quem me ajudava financeiramente era meu pai, minha mãe. Ah, eu saí de casa e ninguém me ajudava, eu pagava um aluguel e sozinho. E aí eu pergunto: tá, e tu comprometia quanto % da tua renda com aluguel, com condomínio, com água, com luz, com internet, com TV a cabo, seja lá com o que for? E a pessoa me respondia: eu comprometia quase tudo. E aí eu sigo a conversa e pergunto: só para saber, então tu ficou 1, 2, 3, 4 anos trabalhando para pagar o aluguel, trabalhando para morar sozinho, com uma evolução patrimonial lenta ou nenhuma e com uma mobilidade financeira muito baixa para o teu aperfeiçoamento pessoal. É isso? E muitas pessoas acabam confessando que sim. E me dizem: não, mas foi muito bom, foi uma experiência ótima de amadurecimento, isso, aquilo. Sim, é ótimo. É bom, eu adoro morar sozinho. Só que eu moro sozinho, eu fui morar sozinho depois de ter uma renda pessoal, inclusive renda passiva, suficiente para sustentar a minha moradia sozinho com tranquilidade. E mais, o rapaz do vídeo ali falou que, mesmo que eu tivesse uma renda 3 vezes maior, eu seguiria morando com os meus pais. Ele é um cara muito inteligente, ele é inteligentíssimo. Eu imagino que ele se dê bem com os pais, eu imagino que a relação dele na casa seja saudável, seja uma convivência harmoniosa. Por que ele vai gastar... Pessoal, quem cresce economicamente não faz a conta por mês, faz a conta por ano ou por década. Quanto é que custa um aluguel, mais o condomínio, mais a energia elétrica, mais a internet, mais tudo que implica morar sozinho? Quanto é que custa? Depende do padrão, é óbvio. Vamos imaginar um aluguel barato aqui em Porto Alegre, R$700, você aluga um apartamento bem pequeno. Mais um condomínio, mais uma internet, mais alguma coisinha ali. A gente está falando de R$1.000, R$1.100, R$1.200 por mês, seco. Isso equivale a 15 mil por ano. Isso equivale a 150 mil, a 15 mil por ano, 150 mil numa década. O cara sai de casa com 23 anos. O outro, o clone dele, o espelho dele, com 23 anos, fica em casa. Ao longo de uma década, aquele que saiu de casa gastou 150 mil reais apenas para morar sozinho, pagando aluguel. O outro economizou 150 mil reais, que na realidade é mais, porque ele capitalizando o dinheiro cresce mais. E ele, o segundo, que ficou morando com os pais, então aos 33 anos de idade, poderá pegar esse dinheiro, apenas o dinheiro que ele economizou morando com os pais, e comprar um apartamento equivalente ao do seu espelho, da sua versão que saiu de casa, e já arrancará tendo um imóvel próprio. Por exemplo, é muito fácil para quem tem grana pautar como que os outros devem viver, sob pena de não serem homens de verdade, sob pena de não serem adultos de verdade. É muito fácil para quem tem um amparo familiar generoso, em que o pai ou a mãe dão dinheiro para sustentar a sua moradia, e não tem nenhum problema nisso também, mas em que o pai e a mãe dão dinheiro para que ele vá morar sozinho, criticar aquele outro que teve outras prioridades econômicas.
Pessoal, morar sozinho é bom, mas não é necessário, e morar com os pais não tem nada de errado, não tem nada de demérito, e dependendo da situação, pode ser a diferença entre um progresso, entre uma evolução saudável, uma evolução saudável do ponto de vista econômico e, portanto, pessoal, ou o contrário disso. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.